Olá! Nossa dica de hoje vai ser sobre fração. A fração, ela é uma divisão, onde nós temos um numerador e um denominador. O numerador, ele vai representar o quê? O dividendo. E o denominador, ele vai representar o quê? O divisor. Como é que nós lemos as frações? Quando o denominador for 2, nós lemos 3 meios, 3 4/3, 7 quartos, 8 quintos, 5 sextos, 3 sétimos, 2 nonos, até o 9. Quando o denominador for 10 ou potência de 10, ou seja, 10, 1000, 100, 100.000, nós lemos 1 décimo, 3 centésimos, 7 milésimos e assim por diante. E acima de 10 nós acrescentamos o avos. 4, 11 avos. Vou baixar aqui um pouquinho. 5, 12 avos e assim por diante. Tipos de frações. Nós vamos ver aqui alguns tipos, certo? Própria. A fração é própria quando o numerador é menor que o denominador. Ela é imprópria quando o numerador for maior do que o denominador. Ela é aparente quando o numerador for maior que o denominador, e essa divisão aqui dá um número inteiro. Nós vimos que toda fração ela é uma divisão. Então, ó, 8 dividido por 2 é 4. Então, nós dizemos o quê? Que essa fração aqui, aparente, além dela ser imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, certo? A sua divisão resulta no número inteiro. Mista, quando nós temos uma parte inteira e uma parte fracionada, certo? 4 inteiros e 7 meios. Simplificação de fração. Simplificar uma fração é a mesma coisa de você dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Tem que ser o mesmo número. Dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda posso simplificar? Sim, ainda posso. Por 2 novamente. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2, 2. Essas frações aqui é que nós chamamos de frações equivalentes. Ambas representam a mesma parte de um todo. Poderíamos fazer aqui, nesse exemplo também, fazer diretamente. 4/8 eu poderia simplificar por 8. Por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Certo? É o que nós chamamos de equivalência, frações equivalentes. Eu separei para vocês esse bolinho aqui circular. Se eu olhar ele de uma forma toda, olhando toda a forma, ele está inteiro, não é? Então, eu posso dizer o quê? Que eu tenho um bolo. Agora, eu dividi em 4 partes aqui, 4 partes iguais. Eu posso dizer que eu tenho 4 pedaços iguais e esses 4 pedaços formam um bolo. Então, o numerador, ele vai representar quantas partes eu vou pegar desse todo.
No caso aqui, ó, são 4 partes. E o denominador, ele vai representar o quê? Sempre vai representar em quantas partes eu dividi. Eu dividi em 4 partes. Numerador, denominador. Eu vou pegar uma fatia desse bolo, ou uma parte desse bolo. Peguei. Como é que eu vou representar aqui? Lembrando, numerador vai representar o quê? Quantas partes, ou que parte eu vou retirar desse todo. No caso, eu retirei uma parte. E o denominador? Em quantas partes foi dividido? Eu ainda dividi em 4 partes. Certo? Então, eu comi 1/4 do bolo. Isso aqui é o que eu comi. E o que sobrou? 1, 2, 3. 3 partes de quanto? De 4. Aqui é o que sobrou. Na soma, ou na adição e subtração de frações, vocês têm que observar os denominadores. Se eles forem iguais, como é o caso aqui, é bem simples. A gente repete o denominador, soma ou subtrai o numerador. Igual. Vou repetir o denominador, 2, e vou somar os numeradores. 3 mais 7, 10. 10 meios. 10 dividido por 2 é 5. Vamos fazer agora uma subtração. Mesma fórmula. Denominadores iguais. Vou repetir. E eu vou subtrair. 3 menos 7. A gente vai ter que lembrar das regras de sinais. 3 menos 7. Sinais diferentes. A gente subtrai e mantém o sinal do maior, né? Da parcela maior. 7 menos 3 é 4. Como 7 é maior do que 3, a minha fração vai ficar negativa. Agora, com os denominadores diferentes. Os denominadores diferentes, vocês vão ter que relembrar do mínimo múltiplo comum, MMC. Você vai fazer o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Se eu tiver 3 frações, vou fazer entre os 3 denominadores. 5 frações entre os 5 denominadores e assim por diante. Mas não é difícil, é bem simples. Por exemplo, no caso de 2 e de 3, mínimo múltiplo comum entre os denominadores. No caso aqui eu tenho 2 e eu tenho o 3. Vou traçar aqui uma linha vertical. Aqui, ó, nesse espaçozinho aqui, eu só posso números primos. Aqui, ó. Primos. E a minha fatoração ela só vai terminar quando todos acabarem em 1. Toda vez que tiver um número par aqui, eu posso pôr 2. Aí eu faço assim, ó. 2 dividido por 2, 1. 3, como eu não posso dividir, eu vou repetir. Aí eu vou para o próximo primo. O próximo primo é o 3. Lembrando, 2 é o único primo par. Os demais são todos ímpares. Aqui já estava em 1. 3 dividido por 3 dá 1. Aí eu venho para cá, ó. Os fatores primos eu vou fazer o quê? O produto entre eles. 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é o 6. Agora eu vou colocar o quê? Num denominador só, que é o 6, que foi o mínimo múltiplo comum que eu achei. Presta bem atenção. Eu vou fazer isso aqui com a quantidade de frações que tiverem. Aqui eu só tenho 2, então eu só vou fazer 2 vezes. O processo é bem simples. Divide o mínimo múltiplo comum pelo denominador e multiplica pelo numerador. Certo? Fazer assim, ó. Primeira fração,
6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 3 é 9. Não é simples? Vou fazer de novo. Agora eu vou fazer com o 3. Lembrando, não precisa colocar esses tracinhos aqui não. Eu tô colocando só para vocês entenderem o processo. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 7 é 14. Certo? Ó, 9 mais 14 é a mesma coisa de 23. Dividido por 6. Posso simplificar? Nesse caso aqui, não. Então, acabou. Essa fração aqui, ela está na forma irredutível. Fração irredutível. Eu não posso mais simplificar. Ok? Vamos fazer agora o exemplo B. Mínimo múltiplo comum de 5 e 2. Da mesma forma, 2 é par, eu posso por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 5 eu não posso, vou repetir. Agora por 5. Dá 1 e dá 1. Logo, 2 vezes 5 é 10. Então, o mínimo múltiplo comum de 5 e 2 é o 10. Preste bastante atenção toda vez que tiver um sinal negativo. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 4 é 8. Olha o sinal negativo aqui. Vou manter. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 7 é 35. Sinal negativo. Regra de sinais. Sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal. Vou somar 8 mais 35 é a mesma coisa de 43. Vou repetir o 10, denominador, e o sinal. Menos por menos é menos. Ok? Multiplicação. Multiplicação de fração, eu acho a mais simples. Por quê? Você só vai, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. E você vai o quê? Multiplicar. Só isso. 3 vezes 7, 21. 2 vezes 5, 10. Posso simplificar? Não. Então, terminou. Já está na forma irredutível. Agora, a divisão. Divisão, vocês vão ter que lembrar o que é o inverso. Aí, como é que a gente faz? A gente repete a primeira, 4 meios, repete a primeira e multiplica com o inverso da segunda. A segunda eu tenho 7 quintos. Eu vou inverter, ó, o inverso. 5 sétimos. A multiplicação a gente já viu que é numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 5, 40. 7 vezes 2, 14. Posso simplificar? Nesse caso aqui, sim, eu posso. 40 e 14. Eu posso simplificar por 2. Dividido por 2 é 20. 14 dividido por 2 é 7. Posso simplificar? Não. Então, já chegou na forma irredutível. Ok? Agora eu vou o quê? Eu vou comer o meu bolo, né? Vou experimentar o meu bolo. Vamos ver se ficou bom, né? Tá uma delícia. Tchau, gente.